Nesse conteúdo, nós vamos falar de Semi-3, CS Mineração. A gente vai entender como a companhia aí foi deixada de lado pelo mercado e vamos ver se é uma boa oportunidade, se a gente tem que analisar o que está acontecendo, principalmente na questão mais estrutural, interna da empresa, para ver se a empresa está realmente esquecida pelo mercado. A gente vai falar um pouquinho da empresa, entender pontos importantes, analisar também os dividendos e muito mais. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, faça parte. A gente vai começar falando aqui do minério de ferro. A gente sabe, a companhia aí é uma exportadora de minério de ferro para diversas regiões espalhadas aí pelo mundo. A companhia hoje ela está num cenário interessante. A gente vai comparar ali principalmente com a Vale, a questão do crescimento, mas o conteúdo aqui é mais focado nela, a Semi-Intra. A gente observa que teve uma queda aqui na tonelada do minério de ferro. Inclusive, vou deixar ali na descrição do vídeo o link para você acompanhar a cotação do minério de ferro. Aqui estamos falando de 746 yuan. Apesar da cotação ser em yuan, você tem que fazer a conversão para o dólar, para o câmbio, porque as exportações de minério de ferro elas são pagas através de dólar, moeda americana. Então, por isso, a gente faz a conversão. Hoje, a tonelada do minério de ferro vem se mantendo de forma bem resiliente, acima de 100 dólares aqui a tonelada. O que é importante a gente entender? No cenário atual, você tem as mineradoras globais, ali você tem as australianas, tem também Vale crescendo forte nos últimos meses, e a Semi-3 a gente vai acompanhar ali que ela vem caindo, ela não vem tendo um bom desempenho, principalmente agora mais recente. Isso prova que a companhia, mesmo estando no segmento que existe a expectativa de bons números para 2026, o mercado parece que deixou de lado ali a Semi-3. Seguindo aqui, nós vamos falar agora um pouquinho da cotação. A gente observa que a empresa chegou a bater recentemente aqui, ó, R$ 6,42, que foi a máxima que ela atingiu aí nos últimos meses. Depois deu uma recuada, o último fechamento está aqui na região de R$ 5,46. Vale lembrar que a Semin3 ela é uma subsidiária, ou seja, ela tem ali a sua controladora que teve algumas notícias recentemente, agora em fevereiro, que podem ter abalado aqui principalmente a cotação da empresa. A gente observa ó, que no finalzinho de janeiro, por exemplo, a companhia chegou a bater aqui ó, R$ 6,42 no final de janeiro, que foi o topo dela. Depois, fevereiro começou a cair e agora mais recente caiu aí para 5,46. Ou seja, ela saiu praticamente ali de 6,42, uma queda de cerca de R$ 1 aí nos últimos dias, agora de fevereiro. O que é importante entender, quando a gente arrasta aqui o gráfico um pouquinho mais atrás, temos aqui as mínimas dela. Ó. Temos aqui, ó, R$ 4,60, que foi lá em agosto de 2026. Não só ela, mas tivemos muitas quedas, inclusive das mineradoras. Algumas se recuperaram. A Vale, por exemplo, disparou, cresceu fortemente aí nos últimos meses, mas apesar disso, a Semin3 não consegue se manter, né, em níveis de crescimento aqui. Olhando hoje para o cenário atual, eu não tenho aqui na carteira, tenho apenas a mineradora Vale, mas um ponto bom aqui para a gente analisar, pelo cenário da companhia de compra, seria aqui abaixo até dos R$ 5 ou próximo dos R$ 5. Ela voltando aqui essa região um pouquinho mais atrás, ó, 4,90, de 4,80 a 4,90 é um excelente preço para você montar posição ou até mesmo comprar mais ações da companhia. Nesse cenário atual aqui, a gente observa que ela pode buscar níveis aqui próximo dos R$ 5. Olhando hoje para o cenário de rentabilidade, a gente vai dar uma olhada principalmente na questão da estrutura, endividamento, é uma boa empresa, não é uma empresa ruim, ela está realmente com bons números de rentabilidade, de saúde financeira, mas o que pesa aqui é o controlador. O controlador tem muita dívida e pode, inclusive, até vender uma participação aqui em breve. Ele já anunciou, a gente vai dar uma olhada ali, que está querendo se desfazer de alguns ativos para compor ou diminuir a parte da amortização do grau de endividamento. Então, a Semin3 pode ser uma das empresas que serão vendidas ali, ou parte dela, vender uma participação
para pelo menos diminuir a dívida do controlador. Seguindo aqui, nós temos no nosso aqui comparativo, né, que é no site de inteligência artificial, Gemini, você tem aqui uma informação importante. Ó. Se você pegar os últimos 6 meses, comparando aqui Vale e Semin3, a Vale avançou 62%. De agosto para cá, a Vale cresceu 62% a sua cotação e Semin3 não acompanhou, chegou a crescer 22%. Então, essa diferença aqui é importante a gente analisar porque são empresas do mesmo segmento. A Vale, inclusive, quando você olha lá no detalhe, a Vale ela tem um custo de produção um pouco maior em relação aqui à Semin3, ou seja, a Semin3 ela é mais eficiente na parte produtiva porque ela foca basicamente em minério de ferro. Já a Vale não, a Vale ela tem, além do minério de ferro, que é um dos pontos fortes, tem também a parte de cobre, níquel, outros segmentos, ou seja, outros negócios que demandam também investimentos e acaba aumentando ali o custo final da operação da mineradora. Já a Semin3 não, ela só foca em minério de ferro na parte interna e também tem as exportações de minério de ferro. Então, o custo operacional da Semin3, quando você compara com a Vale, ele é melhor, ou seja, a empresa ela gasta menos e ganha mais. Porém, você vê que o mercado nem nisso está satisfeito com a Semin3 e acabou até deixando de lado. Você vê que a Vale ganha mais espaço, cresce mais aí nos últimos 6 meses. Prova disso está aqui, né? Uma notícia muito importante que acaba abalando, de certa forma, os grandes investidores, porque vê o controlador aí com dificuldade financeira. Aqui, a CSN, que é a controladora da Semin3, anunciou que deve vender em breve cerca de 18 bilhões em ativos aqui, que podem incluir também a Semin3 aí nesse pacote de venda de ativos para compor ou diminuir ali a parte do seu endividamento. Então, a companhia está no momento ruim, a CSN, existe ali uma expectativa de redução, né, da classe de crédito, ou seja, o mercado já não está mais emprestando ou dando olhares para a companhia para concessão de crédito, e a alternativa seria vender alguns ativos para compor o caixa e também diminuir aqui o nível de endividamento. E a Semin3 a gente sabe que hoje é dentro aqui do portfólio da controladora, ela é a que tem melhor desempenho e saúde financeira, ou seja, o mercado, claro, se você ofertar uma empresa boa, que nem a Semin3, ele vai querer comprar e vai querer pagar barato também. Nós vamos dar uma olhada ali no valor patrimonial, então isso gera uma certa instabilidade, também uma cautela por parte dos investidores que acabam olhando isso e falando, melhor eu comprar o que é certo, né? A Vale está crescendo, vai continuar crescendo, do que arriscar a Semin3 aí mesmo estando mais barata, né? Em quedas ali, você viu a cotação em queda, do que aguardar o que vai acontecer aqui em razão dessa visão, né, do controlador que vai precisar vender ativos para diminuir o seu nível de endividamento. Seguindo aqui, nós temos agora alguns indicadores que é importante a gente falar. Desde que a companhia fez o IPO recente, a Semin3 entrou na bolsa em 2021. Então, se você pegar aqui os últimos anos, ó, de 2020 para cá, você tem hoje o PL dela, que é o preço-lucro, vem aumentando, está acima da média dela. Temos também aqui outro ponto importante, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, está na faixa de 3, né, o PVP. Quando ela entrou na bolsa também, ó, lá em 2021, estava praticamente 2,6, então ela segue com um PVP ainda bem elevado. O dividend yield, a gente observa que deu uma caída, né, chegou a pagar 22% em 2022, depois foi para 9%, foi para 14%, agora está 8% aqui, vem caindo também a distribuição dos dividendos da empresa, né? Você tem aqui a parte principalmente de um segmento que ele tem um bom fluxo de caixa e a empresa não consegue remunerar os seus investidores, né? Quando a gente olha também a margem líquida, ó, vem caindo forte. Vou pegar aqui, ó, desde 2021, quando ela entrou na bolsa, a margem líquida dela era 33%, depois foi caindo, ó, 22, 18, voltou a 23 e agora o atual está 12%. Então você fala, como uma empresa sendo rentável, tendo ali uma operação mais enxuta, uma operação muito mais eficiente, consegue ter uma margem líquida menor, né? Tivemos recentemente, para quem lembra,
a controladora vendeu, né, uma participação dela que tinha ali numa empresa de transporte ferroviário para justamente a semi-empresa. Teve que tirar mais dinheiro de caixa, teve que aumentar, inclusive, algumas provisões ali da operação, então isso acabou pressionando também a margem da companhia. Então o mercado ele olha esses detalhes. Quando você vai investir numa empresa, tem que olhar basicamente todos os detalhes. A gente fala aqui basicamente o que é mais assim de olhar do investidor, mas existe outros pontos também. E um deles é isso aqui, né? A margem caindo de Semin 3 prova que a companhia, mesmo sendo eficiente, o controlador toda hora está querendo pegar um valor, está querendo fazer alguma manobra para dificultar manter a rentabilidade da companhia ativa. Então isso o mercado olha e acaba deixando de lado neste momento a Semin 3. Outro ponto importante é aqui, né? Temos o valor patrimonial, que é o VPA, né? O valor patrimonial por ação. Quando você olha o valor do patrimônio hoje da empresa, o valor justo seria R$ 1,84. Quando ela entrou na bolsa, né, lá em 2021, ela valia R$ 2,55 pelo patrimônio. É claro que tem ali uma série de fatores que a gente pode analisar, fluxo de caixa livre, descontado, enfim. Mas se você for vender hoje uma empresa nesse cenário atual de endividamento, a controladora tem ali pressa, né, tem ali vontade rápida de vender um ativo, se o mercado ofertar algo barato, ela pode até pensar porque ela precisa de dinheiro. Então, hoje, o valor patrimonial, quando você olha pelo patrimônio da Semin 3, o valor justo está aqui, ó, R$ 1,84. E a dívida líquida da companhia versus o EBITDA é uma dívida líquida bem controlada, né? Uma dívida líquida negativa, ó, 0,6 é o atual, porque ela tem mais caixa do que dívida. Então, essa parte de controle do endividamento é muito boa, tá? É uma das melhores empresas quando você olha na bolsa de maneira geral, considerando todo o segmento, inclusive o segmento dos bancos, né? O segmento ali das ações perene, elétricas, enfim. Hoje, a dívida líquida versus o EBITDA aqui da companhia é um dos melhores das empresas da Bolsa de Valores, porque ela não tem tanta dívida, tudo que ela gera de caixa, ela vai acumulando, vai guardando, vai reinvestindo uma parte e vai passando também a outra parte através dos dividendos. Então, a dívida líquida aqui versus EBITDA da companhia, da Semin3, é excelente, tá? Bem controlada nesse cenário atual que ela está vivendo aqui. Seguindo aqui, nós temos agora o valor de mercado da empresa, ó, 30 bi, temos o valor da firma 25 bi, o patrimônio líquido soma aqui 10 bilhões de reais, né, o que chama atenção aqui. Então você tem aqui, ó, o patrimônio líquido da companhia, estamos falando de 10 bilhões de reais aqui, ó, patrimônio líquido. Aqui nós temos os ativos dela, ó, 36 bi, que poderia ali facilmente ser vendido uma participação para ajudar na contribuição da controladora, para diminuir o seu endividamento. A dívida bruta está aqui, 9 bi, a líquida é negativa, que a gente comentou, porque ela tem mais caixa, ó, 13 bilhões aqui de disponibilidade. É claro que esses 13 bilhões, eles vão ser atualizados ainda, porque ela comprou ali a participação da empresa de transporte ferroviário. Então, mesmo assim, a empresa tem um bom controle aqui, você vê uma boa saúde financeira. E tem tag along, né? 100% aqui de tag along, que é a proteção também para o acionista ali minoritário. Seguindo aqui, a gente fala dos dividendos, tá? Por enquanto, não temos nenhuma projeção de dividendos a 2026. Depois que tiver alguma atualização, a gente vai fazer conteúdo explicando um pouco mais sobre os dividendos aqui da Semin 3. Seguindo aqui os últimos anúncios que ela fez, dia 2 de janeiro, foi Datacom. Os pagamentos vão ser lá para o final do ano, ó, dia 31 de dezembro, na forma de JCP e também dividendos aqui, 4 centavos de dividendos e 3 centavos de JCP. Ela paga bons proventos, ó. Tem aqui, ó, 2025, ela fez alguns anúncios interessantes, deu uma queda realmente, quando você compara com o ano de 2024, por exemplo, né, teve algumas quedas, ó, na parte do anúncio, né, do volume de anúncio por unidade de ação, valor nominal. Mesmo assim, a empresa ela consegue ainda continuar pagando dividendos de forma recorrente. Então, falamos nesse conteúdo de Semin 3, CSN Mineração. Você viu ali pontos importantes, saúde financeira, o momento da companhia. O mercado deu uma esquecida dela, deixou um pouco de lado, porque você tem ali a questão do controlador que está precisando de dinheiro, está querendo vender ativos, fazer alguns negócios. Isso pode afetar aqui as operações da companhia. Mas surgindo novidades,
vamos informar para você que acompanha o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, deixa o like, deixa também seus comentários. Thiago, tenho Semin 3, não tenho, gostaria de comprar, estou analisando, estudando a companhia. Deixa nos comentários. Nos encontramos nos próximos vídeos. Forte abraço!